Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Nesse momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, Canto 10. Dante chega ao quarto céu do sol. Neste há uma coroa que o envolve, formada pelos espíritos de 12 sábios. O poeta conversa então com São Tomás de Aquino, que lhe apresenta as outras almas. Estão lá Alberto Magno, Isidoro de Sevilha, Boécio, entre outros. Olhando para o seu filho com o amor que um e o outro eternamente inspira, o primeiro e inefável valor, ele se refere à Santíssima Trindade, o Filho, o Espírito Santo, que representa o amor, e o Pai, o inefável valor. Fez tudo girar tão ordenadamente, tanto na mente quanto no espaço, que não pode deixar de amá-lo quem o mira. Ergue os olhos comigo, leitor, para as altas esferas, bem naquela região onde o movimento de um e de outro se encontram. Ele se refere às rotações equatoriais dos corpos celestes que giram do levante ao poente, e zodiacal, do poente ao levante, conforme a cosmologia da época. E dali começa a contemplar a arte daquele senhor que a ama tanto, que jamais tira os olhos dela. Vê como os círculos nos quais giram os planetas e derramam obliquamente. Ele se refere à inclinação dos planetas em relação ao Equador. Que assim vão para satisfazer o mundo que os reclama. Se esse caminho não fosse torto, muitas das forças celestes seriam inúteis e praticamente morreriam ao chegar aqui embaixo. E se essa inclinação fosse maior ou menor, haveria problemas no universo, tanto aqui quanto no céu. Agora, leitor, senta e pensa nisso, sobre o que só te dei um antepasto, e te sentirás feliz muito antes de cansares. Pus o alimento diante de ti para te servires dele sozinho, pois todo o meu cuidado está voltado para o assunto do qual sou o escriba. Naquele ponto que mencionei acima, o maior ministro da natureza, ele se refere ao Sol, em cujo céu Dante está agora, que imprime ao mundo o valor do céu e com sua luz lhe dá a medida do tempo, girava nas espirais onde a cada dia nasce mais cedo. Ele se refere às espirais que correspondem às trajetórias dos trópicos de Câncer e Capricórnio. Estava nesse seu céu, mas não percebi como chegar até ele. Assim como só se percebe um pensamento quando ele chega à consciência. É Beatriz que me guia do bom ao melhor dos céus, tão rapidamente que seus gestos não se medem pelo tempo. Quanto deviam brilhar as almas dentro do sol onde eu entrara, para aparecer, não pela cor, mas pela luz. Por mais que empregasse engenho e arte, não saberia dizer o que via ali. Algo que nem dava para imaginar, apenas crer e saciar-se ao vê-lo. E se nossa imaginação não atinge tanta altura, não é espantoso que nenhum olhar pudesse mirar o sol? Assim era a quarta família do Pai Altíssimo, que sacia a todos, mostrando como inspira e gera. Ele se refere ao Espírito Santo e o Filho, respectivamente. E Beatriz começou. Agradece a Deus, o sol dos anjos, que a este céu te levou com a sua graça. Jamais o coração de um homem se mostrou tão disposto à devoção e a render-se a Deus e agradecê-lo tão prestativamente como o meu, depois de ouvir essas palavras. E meu amor se voltou de tal forma a ele que até a lembrança de Beatriz eclipsou-se.
Isso não a desagradou. Antes a fez sorrir, e o fulgor dos seus olhos sorridentes fez minha mente, até aí concentrada, dividir a sua atenção. Vi então espíritos fulgurantes formando uma coroa à nossa volta, mais luminosos que o sol, e cantando tão docemente que as luzes primavam. Às vezes, vemos assim a filha de Latona, quando há umidade no ar retendo a luz em forma de halo. Na corte do céu, da qual retornei, se vêem muitas joias preciosas e belas, mas que não podem ser tiradas de lá. E o canto daquelas almas luminosas era uma dessas preciosidades. Quem não voou até lá para ouvi-las está na mesma situação daquele que sabe as novidades da boca de um mudo. Em seguida, aqueles ardentes sóis puseram-se a girar à nossa volta, por 3 vezes, como estrelas próximas a polos fixos, lentamente, como senhoras que, sem parar de bailar, ficam caladas até ouvirem a próxima nota e retomarem a dança. E de uma dessas luzes ouvi começar. Dado que o raio da graça divina, onde se acende o verdadeiro amor, que vai crescendo à medida que se ama, multiplicado em ti, brilha tanto que te conduz por aquela escada até aqui no alto, onde ninguém deixa de subir novamente uma vez que aqui chegou. Quem te negasse uma ampola de vinho não seria livre, assim como o rio impedido de chegar ao mar. Queres saber de que planta floresce esta guirlanda que vaga em torno da senhora que te apoia aqui no céu? Fui um dos cordeiros do santo rebanho, levado por São Domingos, pelo caminho que se alimenta do bem, se da vaidade se desvia. Este que está mais próximo de mim, à direita, é Alberto de Colônia. Ele se refere a Alberto Magno, conhecido como Doctor Universalis. Foi mestre de São Tomás de Aquino e um dos primeiros comentadores de Aristóteles na Idade Média. Um irmão e mestre para mim, e eu sou Tomás de Aquino. Se queres saber quem são os outros que aqui estão, segue o meu discurso, girando o rosto pela guirlanda divina. Este outro lume vem do riso de Graciano, que conciliou os 2 fóros. Ele se refere a Graciano de Chiusi, monge e professor em Bolonha, em meados do século XII. Ele sistematizou os fóros civil e eclesiástico. Ação que o levou ao paraíso. O outro próximo a ele, que adorna nosso coro, é Pedro, aquele que ofereceu à Santa Igreja o seu tesouro, tal qual a pobrezinha do Evangelho. Ele se refere a Pedro Lombardo, nascido no século XII, autor do livro das Sentenças. Pobrezinha é a viúva louvada por Jesus por ter doado 2 moedas, seus únicos bens, no Evangelho de São Lucas. A quinta luz, a mais bela entre nós, inspira tanto amor que todo mundo lá embaixo ansiava por notícias dela. Tanto saber foi colocado em sua mente que, se o verdadeiro é verdadeiro, não se viu surgir outro igual. Ele se refere a Salomão, autor dos Cânticos dos Cânticos. Próximo dela, vês o brilho daquele lumiar que, quando vivo, foi quem melhor viu a natureza e os mistérios dos anjos. Ele se refere a Dionísio, o Areopagita, grego convertido pelo apóstolo Paulo. Naquele outro lumezinho, ri o advogado dos cristãos que Santo Agostinho louvou. Então, não se moves o olho da mente mirando as luzes, seguindo meu discurso, já deves estar curioso para saber quem é a 8ª luz. Por distinguir o bem como ninguém, a que goza a santa alma que manifestou as falsidades do mundo para quem soube ouvi-la, e o corpo de que foi arrancada
jaz em Cieldauro, onde depois de exilada e martirizada, encontrou a paz. Ele se refere à alma de Boécio, o autor de A Consolação da Filosofia. Vê além cintilarem os espíritos ardentes de Isidório de Sevilha, de Beda, o Venerável, e de Ricardo. Ele se refere a Ricardo de San Vittore, autor de obras teológicas e místicas, morto em 1173, cujo saber foi mais que humano. E este, depois do qual teu olhar volta-se para mim, é a luz de um espírito que se viu absorvido por pensamentos tão dolorosos que a morte lhe pareceu vir tarde demais. É o lume de Siger de Brabante, que, lecionando na Rua da Palha, expôs silogismos verdadeiros e invejáveis. Como o relógio, que ressoa quando a escolhida de Deus deixa seu leito, dedicando ao seu esposo o canto, como o relógio cujas peças erguem-se e movem-se soando tão docemente que faz o espírito ser tomado pelo bem, assim vi a gloriosa roda mover-se, ouvindo um coro de vozes tão harmonioso e doce que só pode ser notado lá onde a felicidade é eterna. Fim do canto 10.